Olá a todos. Iniciaremos agora a terceira parte do nosso estudo de séries de Taylor e de Maclaurin. E como eu prometi para vocês, no finalzinho da última aula, o que nós vamos fazer nessa terceira etapa são exercícios, tá? Então, antes de começar a resolver alguns exercícios, vamos rapidamente lembrar o que nós fizemos nas duas aulas anteriores. Nas duas aulas anteriores, o nosso principal objetivo era buscar uma hipótese que nos garantisse quando f de x poderia ser representada por uma série de potências, né? E o que nós vimos é que se f de x puder ser representada por uma série de potências, se a gente assumir essa hipótese, então, o que nós mostramos na primeira parte do nosso estudo foi que, então, nesse caso, f de x é igual à sua série de Taylor. Agora, dizer que f de x é igual à sua série de Taylor, como nós já vimos, é equivalente a dizer que esse limite tende a f de x quando n tende ao infinito, onde o Tn de x é o polinômio de Taylor de grau n da f. Tá? E continuando, nós vimos que dizer que esse limite aqui, né, esse limite tende a f de x, é equivalente a dizer que o limite do resto tende a zero quando n tende a infinito. Onde o resto, por definição, nós definimos ele assim, né? É a diferença entre f de x e o polinômio de Taylor de grau n da f, certo? Ou seja, então, essa daqui, pessoal, é a hipótese que nós buscávamos, certo? Então, foi isso que nós concluímos, né? Se nós mostrarmos que o limite do resto é igual a zero, né? O limite do resto Rn, quando n tende a infinito é igual a zero, então a conclusão é que a f é igual à sua série de Taylor. Bom, vamos só relembrar mais uma coisa que nós também vimos na aula passada. Como nós comentamos, estudar o limite do resto não é uma coisa tão simples assim, né? Então, nós buscamos ferramentas que possam nos auxiliar, né? E uma ferramenta que nós vimos na aula passada foi a desigualdade de Taylor, que diz que se nós encontrarmos um número real m tal que o módulo da derivada de ordem n mais 1 da f for menor ou igual que m, para todo x que satisfaça essa desigualdade aqui, ou seja, que o módulo de x menos a seja menor ou igual a d para algum d número real, então vale essa desigualdade aqui, tá? Então, né, ou seja, se isso acontece, então é verdade que o módulo de Rn de x é menor ou igual que m sobre n mais 1 fatorial vezes módulo de x menos a elevado a n mais 1 para todo x que satisfaz módulo de x menos a menor ou igual a b, tá? E nós já vimos na aula passada um exemplo, né? Nós fizemos o exemplo da exponencial da e elevada a x, e a desigualdade de Taylor nos foi muito útil e teve um papel central, né? Então, essa desigualdade aqui é muito importante, pessoal. Tá? Tudo bem?
Bom, vamos continuar, então. Então, vamos fazer o seguinte exemplo, tá? Encontre a série de Maclaurin para a função f de x igual a seno de x. Mas mais do que isso, prove que ela representa seno de x para todo x, né? Ou seja, prove que a série de Maclaurin de seno de x representa a seno de x, ou seja, que seno de x é igual à sua série de Taylor em torno do zero, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é encontrar a série de Maclaurin, que, como eu acabei de falar, é a série de Taylor em torno da origem. Bom, para fazer isso, o que nós precisamos, então, é determinar o CN, para um N qualquer. Mas nós sabemos, nessa altura do campeonato, que o CN é dado dessa forma aqui, tá? Lembrando que é Maclaurin, então é em torno do zero, certo? Bom, vamos lá, então. Então, o que nós precisamos fazer é encontrar as derivadas de seno de x, tá? A zeroésima derivada, digamos assim, é a própria f de x, que é seno de x. Que aplicada no zero, nós sabemos que seno de zero é zero. A primeira derivada do seno é o cosseno, certo? Então, f' é igual ao cosseno. Então, f' de zero é cosseno de zero, que é igual a 1. A derivada segunda é a derivada da derivada. A derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada segunda aplicada no zero é menos seno de zero, que é zero. E assim por diante, tá? A derivada terceira é a derivada da derivada segunda, mas a derivada segunda é menos seno. Então, a derivada terceira é menos cosseno de x. Logo, a derivada terceira aplicada no zero é menos 1. Certo? Agora, a derivada quarta é a derivada da derivada terceira. Mas a derivada terceira é menos cosseno. Quando eu derivo o cosseno, vai aparecer novamente o menos. Aqui, ó, da derivada do cosseno. Menos com menos dá mais. Então, eu volto no seno. E seno de zero é zero. Então, vejam que na quarta derivada, eu voltei na expressão da f, né? A derivada de ordem 4 é exatamente igual a f. Então, se eu fizer a derivada de ordem 5, vai ser a f'. Se eu fizer a derivada de ordem 6, vai ser a f duas linhas. E assim por diante, né? Ou seja, a série de Taylor, a série de Maclaurin, ela se repete a cada 4, ela se repete de 4 em 4, digamos assim, né? Então, olha, a expressão para a série de Taylor em torno da origem, que é a série de Maclaurin, é dada dessa forma aqui, né? Então, para n igual a zero, nós temos a derivada de ordem zero, que é a própria f. Para n igual a 1, derivada de ordem 1 dividido por 1 fatorial vezes x elevado a 1. Para n igual a 2, temos essa expressão aqui. Para n igual a 3, essa expressão, né? Que é a derivada de ordem 3 dividido por 3 fatorial vezes x elevado ao cubo. Para n igual a 4, essa expressão aqui. Tá?
E vamos lembrar, olha o que nós fizemos assim, né? Vamos lembrar o que nós fizemos aqui em cima. Para algumas dessas expressões que aparecem aqui na série, o coeficiente, que é o CN, ele se anula, né? Porque algumas das derivadas se anulam. Como, por exemplo, aqui, ó, a derivada de ordem 4, né? A derivada de ordem 4, ela se anula, né? Tá aqui, ó, porque a derivada de ordem 4 é seno de zero, que é zero. Portanto, todo esse termo se anula. Na verdade, pessoal, o que acontece é que as derivadas de ordem par vão sempre se anular. Vejam aqui, né? A derivada de ordem 2, ela também se anula, né? No zero. Né? Então, é o que eu falei, né? Se essa é a de ordem 4, se ela volta no seno de x, a de ordem 5 é o cosseno. Cosseno de zero não se anula. Mas a de ordem 6 vai ser o seno, menos seno, né? Aí se anula. A de ordem 7 envolve novamente o cosseno, portanto não se anula. Agora, a de ordem 8 vai envolver o seno e, portanto, se anula. Então, todas de ordem par vão se anular. Então, na verdade, o que sobra aqui na série são os elementos, os termos de ordem ímpar, né? Só que por conta do cosseno e do seno que ficam alternando, né, na derivada, aparecem esses sinais. Ora, um sinal de menos, ora, um sinal de mais, tá? Então, a série de Maclaurin de seno de x é essa daqui, tá? É essa série aqui. É a série cujo termo é menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Como eu disse, vejam, aqui, ó, 2n mais 1 sempre é um número ímpar, né? Essa é a expressão geral de um número ímpar. Como nós vimos anteriormente, tudo que tem termo par vai a zero, né? Então, eles não aparecem. Tudo bem? Agora, então, fizemos a primeira parte, que era encontrar a série de Maclaurin de seno de x, né? E agora nós precisamos fazer a segunda parte. A segunda parte pede que a gente mostre que, na verdade, o seno de x é igual à série de Maclaurin de seno de x. Então, a maneira com que nós sabemos fazer isso é mostrar que o resto tende a zero. Então, vamos tentar fazer isso, e para isso vamos utilizar a desigualdade de Taylor. A desigualdade de Taylor, ela envolve trabalhar com essa derivada aqui, ó, com a derivada de ordem n mais 1 da f, né? Mas a f é seno de x. E como nós vimos anteriormente, no slide anterior, conforme a gente vai derivando, ora dá seno, ora dá cosseno. A menos de sinal, né? Às vezes dá mais seno, às vezes dá menos seno, às vezes dá mais cosseno, às vezes dá menos cosseno. Em outras palavras, essa derivada aqui, ou ela é seno, ou menos seno, ou cosseno, ou menos cosseno. E a gente sabe que essas duas funções trigonométricas, tanto a seno quanto o cosseno, né, que em módulo elas são menores ou iguais a 1. Então, portanto, a gente conclui que a derivada de ordem n mais 1 é sempre menor ou igual a 1. Então, pessoal, quem é o m da desigualdade de Taylor que nós temos? O m é o 1, tá? Então, nesse caso, o nosso m é igual a 1, tá bom?
Bom, então, pela desigualdade de Taylor, o módulo do resto é menor ou igual que essa expressão aqui, né? Ele é menor ou igual que isso daqui, que m quocientado por n mais 1 fatorial, vezes módulo de x elevado a n mais 1. E o n é 1. Então, na verdade, módulo do Rn de x é menor ou igual que módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Agora, nós sabemos que esse limite aqui tende a zero, certo? Como esse limite tende a zero, pelo teorema do confronto, o módulo de Rn tende a zero quando n tende a infinito, né? Portanto, significa que o Rn, esse limite aqui, o limite de Rn de x, quando n tende a infinito, é igual a zero. Que é justamente o que nós queríamos mostrar. Então, portanto, nós provamos que o seno de x, ele é representado pela sua série de Taylor em torno do zero, ou seja, pela sua série de Maclaurin, que nós vimos anteriormente, que é essa série aqui. E assim nós concluímos o exemplo, tá? Agora, pessoal, veja como é forte essa questão de representar uma série, uma função por uma série de potências, né? Veja como é forte isso. Em aulas anteriores, nós vimos esse teorema aqui, né? Vamos relembrar um pouquinho. Nós vimos que se uma série de potências, né, dada dessa forma aqui, possui um raio de convergência R, né? Então, a função definida como sendo f de x igual a soma, né? Ou seja, o domínio dessa função, os x que estão no domínio de f, são os x para os quais essa série aqui converge. Né? E converge para quem? Converge para f de x. Tá? Então, essa função ela é diferenciável nesse intervalo aqui, ó, no intervalo aonde a série de potência é convergente, né? Esse é o intervalo de convergência da série. Além dela ser diferenciável, nós sabemos como derivar essa função, né? Ela é derivada termo a termo dos polinômios, né, dos polinômios que compõem a soma, né? Certo? Então, além da f ser derivável, o teorema nos diz como encontrar a derivada. Tá? O teorema trata também sobre a integral. Né? Nós já vimos, nós sabemos que vale 2 também vale, né? Então, mas agora nós estamos interessados na parte 1, certo? Por quê? Nós acabamos de mostrar que o seno de x é igual à sua série de Maclaurin. Será que é possível, então, mostrar a mesma coisa para o cosseno? Nós podemos fazer como nós fizemos no caso do seno. Nós podemos calcular as derivadas, né? Chegar a uma expressão para a derivada de ordem n e calcular o limite do resto e mostrar que vai a zero. Ou nós podemos usar o teorema que eu acabei de relembrar, né? Então, veja, o seno, nós acabamos de fazer o exemplo, e ele é representado pela sua série de Maclaurin, que está aqui. Essa aqui, se a gente abrir ela, né,
tem essa expansão aqui, né? Ora, mas pelo teorema anterior, então, a derivada, né, f é derivável, nesse caso é o seno, nós já sabemos disso, mas vamos utilizar o teorema anterior, né? F, que é o seno de x, é derivável. E quem que é a derivada de f? É derivada termo a termo, né, dos polinômios que compõem a soma. Mas olha, a derivada do seno a gente conhece. E é o cosseno. Nossa, já sabíamos disso. Porém, o que o teorema nos diz, aqui onde tem essa seta, ó, essa seta vermelha, o teorema anterior, ele nos diz que essa derivada pode ser feita termo a termo. Derivar termo a termo a expressão que está aqui em cima é derivar, por exemplo, esse cara aqui, o x. A derivada dele é 1 e está aqui. A derivada de menos x ao cubo sobre 3 fatorial é menos 3 vezes x ao quadrado sobre 3 fatorial. Observem que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, o 3 do denominador vai ser cortado com o 3 do numerador. O que vai ficar, então, é isso aqui, ó. Né? Esse termo, né, vai virar esse aqui. Certo? Da mesma maneira aqui, ó. Quem que é a derivada de x à quinta sobre 5 fatorial? É essa daqui, é 5x à quarta sobre 5 fatorial. Da mesma forma, o 5 do denominador será cortado com esse 5. Então, vai ficar x à quarta sobre 4 fatorial. E assim por diante. Então, pessoal, a série de Maclaurin, né, do cosseno de x é dada dessa forma aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre séries de Taylor e de Maclaurin. E espero que todos estejam bem e até a próxima. Um grande abraço e até mais.